Oh, não. Oi, tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Ótimo. Antes de começar, vamos esperar mais um pouquinho, né? Ver se entra mais alguém e tal. Mas só para ir pra gente conversando, se vocês quiserem ligar a câmera e fazendo pergunta, eu acho que a gente não precisa manter na estrutura mais formal de primeiro faz a apresentação, depois faz perguntas, a gente pode fazer num modelo mais conversando, eu acho que vai ser mais interessante, talvez, se vocês tiverem interesse em fazer assim. Aí, se vocês quiserem ligar a câmera e já ir ligando o áudio, fazer perguntas, eu acho que fica mais, por mim, é tranquilo, é até melhor, fica um pouco mais dinâmico. A minha pergunta é se tu já tá no Brasil, Thaís. Ai, quem tá perguntando? Eu não consigo ver aqui. É Marcos, teu colega. Achei. Ah, Marcos, Tudo bem? achei. Tudo bem. Tive que voltar antes por causa da Covid. Eu já teria voltado de qualquer maneira, né? Mas, de Aham. qualquer maneira, eu tive que voltar 2 meses antes de terminar a bolsa por causa da pandemia. Ai, que pena. É uma pena. Welcome Mas, back. thank you. E eu também pensei em fazer essa apresentação em português mesmo, que daí também a gente pode conversar, tirar dúvidas e tal. Eu sei que normalmente a maioria das apresentações da PGI são em inglês, mas se alguém se opor, a gente pode passar por inglês. Acho que todo mundo aqui fala tanto português quanto inglês, né? Mas acho que, por enquanto, acho que eu vou manter em português, se vocês não se incomodarem, claro. All right. Eu acho que o mais chato de ter voltado antes nessa situação é que aí você chega aqui e você não consegue encontrar as pessoas. Aí, poxa, essa parte é triste. Aí você vê as pessoas só nessas reuniões e tal, não é a mesma coisa. Ok, pessoal. Vocês veem a minha tela direitinho aqui, a apresentação? Sim. Ela está em tela cheia. Isso. É um problema ficar em tela cheia para vocês? Alguma coisa atrapalha? Não? Pode manter assim, por enquanto? Ok. Se ninguém se opõe, eu vou manter assim. Então, boa tarde a todos. Eu acho que a gente já pode ir começando, né? Meu nome é Thaís. Eu conheço alguns de vocês, mas não todos. O meu objetivo aqui hoje é conversar um pouco com vocês sobre a minha experiência no
no doutorado sanduíche. Eu voltei agora em março, era para eu ter voltado em maio, eu voltei em março, por causa da pandemia. E eu queria, assim, primeiramente, me disponibilizar para quem está interessado em se inscrever para bolsas e para intercâmbio e tal, se quiser, além da conversa que a gente vai ter hoje, trocar e-mail, conversar, sempre me colocar à disposição. Eu tive muita ajuda quando eu fui fazer o meu processo para conseguir o sanduíche. Várias pessoas se disponibilizaram a me ajudar, conversaram, mandaram modelos de documentos. E eu acho que na situação que a gente está vivendo hoje no país, né, constantemente a gente está sendo bombardeado, agredido como acadêmicos, como profissionais da educação, eu acho que é importante que a gente se ajude cada vez mais, né? Então, me coloco à disposição, né? E então eu queria falar um pouco da minha experiência, né? E assim, eu não sei de vocês se vocês já têm se tem gente no grupo que já passou no processo de seleção, só está esperando para fazer a viagem, ou se a maioria das pessoas estão interessadas em fazer a seleção ainda, né? Mas aí a gente pode focar um pouco mais numa questão ou na outra, de acordo com o que vocês tiverem mais interesse, né, para conversar mais. Só um pouquinho que eu estou tendo problemas. Então, primeiro, eu queria explicar rapidamente para onde eu fui. Né? Eu fui bolsista do sanduíche da Fulbright, que é a bolsa DRA, Doctoral Dissertation Research Award, do período de 2019 a 2020. Eu fui para o Texas, em San Antonio, Texas, na Trinity University. A minha orientadora lá era a professora doutora Norma Cantor. Eu sei que muda, e uma das coisas que é importante pensar em qual instituição eu tive a bolsa, porque essas coisas mudam bastante de uma bolsa para outra, de uma instituição para outra. E uma das coisas que eu sugiro é procurar pessoas que já participaram das seleções anteriores, pessoas que foram ou pessoas que fizeram e não conseguiram a bolsa e tal, para conversar, porque muito do que eu vou falar aqui pode ser que seja muito característico do sanduíche da própria Fulbright, que não seja assim geral. Mas algumas coisas, claro, eu acho que é mais tá de acordo com qualquer seleção, mas algumas coisas são bem específicas. Então, é sempre importante conversar com quem foi antes, assim, ter uma ideia do que a bolsa oferece, quais são os critérios de seleção. E normalmente quem já participou dessas seleções consegue conversar um pouco sobre isso. E de maneira geral, eu acredito que quem já participou desses processos tendem a ajudar, né, a se colocar à disposição também. Então, é interessante poder, né, alcançar para essas pessoas e pedir ajuda, pedir sugestões e tal. Quando eu fui, no ano passado, a minha seleção, então, foi em 2018 para ir em 2019. Os benefícios da Bolsa Fulbright eram a bolsa mensal, que varia muito de cidade para cidade. Eu fui para uma cidade de baixo custo, então a minha bolsa tinha o menor, era a mais baixa delas, mas assim, ela funciona bem, assim, financeiramente, né? Eu acho que esse é um medo que a gente costuma ter. É um medo que a gente costuma ter quando vai, se o auxílio, né? Se a bolsa ela é suficiente. Ela mas depois eu vou entrar nos detalhes, assim, da questão financeira também, como é que foi em alguns pontos, que pode ser um pouco mais complicado e tal. Outro benefício são as passagens aéreas ida e volta do Brasil. Então, saindo de Florianópolis, voltando para Florianópolis. O auxílio instalação, que é um valor que eles dão a mais logo que você chega na cidade, que é para
às vezes pagar aluguel, que às vezes eles pedem 2 aluguéis de seguro, né? Ou então, para quem vai para a região fria, comprar casaco, essas coisas assim, né? Então, às vezes, precisa de computador e tal, aí tem esse auxílio de instalação, um auxílio para eventos, que esse auxílio para eventos é bom prestar atenção, porque esse auxílio, ele é pago só depois que você manda os comprovantes do último evento que você for usar o auxílio. Então, assim, se você vai num evento só em maio, você só vai receber depois desse evento de maio. Então, tem que fazer os cálculos direitinho, porque esse auxílio ele vai acabar saindo da sua bolsa, mesmo que depois ele vá retornar, né? E a orientação pré-partida, que talvez uma das maiores vantagens dessa orientação pré-partida é que a Fulbright organiza todo o visto para você. Então, eles marcam a entrevista, eles dizem todo o documento, você só chega lá, vai, tira o visto e vai embora. Assim, mentira, tem todo o evento da organização pré-partida, mas no consulado é bem fácil, bem rápido, bem prático. Então, do geral das bolsas, eu imagino que esses são os benefícios. Os valores mudam bastante de um ano para outro, de um edital para o outro, mas, no geral, pelo que eu dei uma olhada no site da Fulbright, esses benefícios continuam para quem for fazer a seleção esse ano, pelo menos no edital desse ano, né? Do ano que vem não tem como saber, mas para o edital desse ano ainda tem esses benefícios. Eu não vou me manter muito nos slides aqui, eu só vou... Ele não tá querendo... Até porque eu acho que, como eu queria mais conversar né, talvez tirar dúvidas e alguma coisa, eu vou só mostrar como eu pretendo conversar um pouco sobre isso e depois eu vou tirar o screen share e aí a gente conversa mais, que eu acho que fica um pouco melhor. Então, eu dividi mais ou menos em 3 partes, né? Antes do sanduíche, o ano domini do sanduíche e o pós-sanduíche, né? Depois que volta. Antes do sanduíche, algumas coisas que eu pretendo focar nas razões para fazer o sanduíche, né? O porquê que eu achei importante ir e por que eu quis muito ir, né? Eu até coloquei no título da apresentação o desejo do sanduíche, porque era uma coisa que para mim era muito importante de fazer. Fazendo a seleção, que é uma parte bem demoradinha, é uma parte que exige muita atenção, que ela exige bastante cuidado e exige muito documento. Após seleção, então, ok, consegui a bolsa, o que eu preciso me organizar a partir de agora, né? No ano domini do sanduíche, então, mais a relação com a cidade, com a universidade, com a orientadora, né? Talvez seja um pouco mais tranquilo. E os resultados no pós-sanduíche seriam os resultados tanto afetivos quanto materiais de ter feito o sanduíche, que eu considerando que fazem apenas 4 meses que eu voltei, acho que é isso, 4 meses, eu ainda estou nos resultados de curto prazo, né? Então, o médio e longo prazo, eles são só expectativas ainda, né? Mas ok. Alguém aqui já tem alguma seleção, já está pensando em ir, já tem essa parte organizada, não precisa muito de informação, mas gostaria de saber mais sobre como que foi lá, ou a maioria ainda está pensando em fazer a seleção, ou fazendo a seleção agora? Se vocês quiserem responder, sim. Gente, como vocês são participativos, e assim que vocês são em aula? Ótimo, tá de curiosa. Então a gente passa, se o pessoal está mais curioso, a gente pode passar pelas, né, mais... Ótimo, tá. Então, vamos passar mais nos passos ali, talvez focar na parte da seleção também. A pergunta é mais para saber, né, onde focar mais. Se já tinha gente que já tá para ir, talvez focar mais em como foi a minha relação lá, seria mais importante. Mas se o pessoal está mais pensando em ir agora, talvez a gente possa focar também
né, na questão inicial ali, nesse momento pré-partida, antes do sanduíche, né? Ótimo. Então tá, eu vou deixar assim por enquanto. Então tá, antes do sanduíche, as razões para fazer sanduíche. Para mim, eu entrei na UFSC pela primeira vez em 2004. Eu fiz graduação em 2004, depois voltei, fiz graduação, comecei a graduação de novo em 2010, fiz mestrado, fiz doutorado. Nós estamos em 2020 e eu continuo na UFSC. Uma das razões que eu queria muito fazer o sanduíche é porque eu queria ter essa experiência de como que é estar numa outra universidade, de como que é essa relação com a academia de uma outra perspectiva. Né? Eu sei como que é na UFSC, eu praticamente cresci e amadureci academicamente dentro da UFSC. E então eu gostaria muito de saber como é que seria fora, né? Então, uma razão bem pessoal para mim era essa, era ter essa experiência de fora, ter essa experiência de estar fora um lugar que não seja necessariamente a UFSC. Outra coisa que é importante para a gente que faz muita pesquisa com bibliográfica, né? A gente usa bastante de material bibliográfico. A biblioteca, o material que tem lá é muito importante. Outra coisa é a relação com a orientadora. Né? São outras relações, são outros aprendizados, outras perspectivas sobre o seu trabalho. Interessante. Uma das coisas que para mim me motivou muito a fazer é o meu objeto de pesquisa. Né? Eu trabalho com literatura ticana e eu fui para San Antonio, no Texas, que é uma região que tem muita coisa sobre ticanidade. Mais da metade da população de San Antonio é de origem mexicana, de origem latina, no geral, mas principalmente mexicana. Eles têm diversos grupos que trabalham, grupos de direitos civis, direitos humanos, grupos de apoio às comunidades latinas lá. Então, para mim, não só a experiência acadêmica estava relacionada ao meu trabalho, mas também a vivência do dia a dia lá. Eu morei lá em 2 casas diferentes. Em ambas as casas que eu morei lá, eu morei com uma delas, um cara que tinha se mudado do México para lá quando era criança. Os outros, todos eles eram ticanos e ticanas, assim. Então, mais do que a experiência acadêmica, eu pude ter uma relação bem próxima com aquilo que eu estava pesquisando, né? Então, essa parte foi bem interessante também. Então, para mim, tem toda a questão acadêmica, que é muito importante, mas também teve toda uma questão de crescimento pessoal em relação à minha pesquisa, que foi também bastante válido. Né? Então, essa para mim seriam as principais razões para ter feito sanduíche. Eu vou dizer que eu tive um retorno bem bom de todos esses pontos. Assim, quando eu fui para lá, essa era as coisas que eu argumentava que eu queria, assim, né? Ter essa relação com as pessoas de lá, que eu já sabia que a cidade tinha essa característica, relação com a minha orientadora, com a universidade, e para mim foi muito positivo mesmo, assim, eu tive um crescimento maravilhoso, a minha orientadora, lá, ela inclusive teve na minha qualificação, agora ela participou da minha qualificação, então, assim, continuo tendo essa relação com ela, foi muito bom, né? E assim, na parte de fazer a seleção, então já passando para a parte de fazer a seleção, ok, primeira coisa, na Fulbright eles pedem um monte de documentação, é muita coisa, é um monte carta da coordenação, carta da orientadora, carta de aceite da universidade de lá, projeto, tem o personal statement, objective statement. É esse? Objective statement? Acho que é esse que é o nome, não lembro direito o nome agora. Mas então, assim, tem muitos documentos, muita coisa que a gente precisa fazer. Então, a primeira sugestão que eu dou para qualquer pessoa que está tentando não sei, principalmente da Fulbright, que é a que eu conheço mais, mas eu imagino que seja para qualquer processo de seleção,
não deixa para cima da hora, porque é muito papel, é muita coisa que você tem que ir atrás. E assim, a Fulbright você preenche a seleção numa plataforma da própria Fulbright. Você entra lá, quando você chega no final, você pensa assim, nossa, eu respondi a mesma coisa pelo menos umas 10 vezes cada uma dessas perguntas, assim, porque... E toda vez você tem que responder de novo, e você tem que argumentar direitinho o que você quer, você tem que caprichar nas respostas, né? Então, é um negócio que toma bastante tempo, tem que ser uma coisa feita com carinho, assim, né? Levar em consideração quem vai ler todas essas coisas tem que perceber que você fez com carinho também, sabe? Tem que ter essa dedicação. Eu tive, então, alguns problemas durante meu processo de seleção. O primeiro deles foi que a pessoa que eu queria que me orientasse, né, a professora de lá que eu queria que me orientasse, era uma professora da Califórnia. E eu mandei e-mail para ela. O contato com os professores de lá, isso varia muito. Eu fiz por conta. Eu sei que tem algumas orientadoras aqui da PGI que conhecem outros professores, que indicam, que entram em contato eles mesmos, mas no meu caso, como eu tinha mais ou menos certo o que eu queria, eu entrei em contato com a professora que eu tinha interesse. Ela me respondeu dizendo que sim, que me orientava, e depois, quando eu pedi a carta formal, ela não me respondia mais. Esse, para mim, foi o principal problema que eu tive, porque aí, faltando 2 semanas para terminar o prazo da inscrição, eu tinha quase tudo pronto e não tinha a carta de aceite do orientador de lá. E assim, faltando qualquer um desses documentos, é muito difícil de você conseguir, e você não passa nem da primeira fase da seleção, né, que é a checagem de documentos. Então, esse é um documento bastante importante, né, que é o documento que comprova que que tem uma professora que vai te orientar lá, né? Então, isso foi um problema para mim. Faltando 2 semanas, eu não tinha o aceite dela ainda, e aí eu comecei a entrar em contato com outros professores. Aí, uma professora que não poderia me orientar sugeriu a professora Norma Cantu, e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu mandei e-mail para ela, 5 minutos depois ela me respondeu dizendo que aceitava me orientar. Aí eu respondi que para ela que pedia a carta formal, e em 15 minutos eu tinha a carta formal dela para orientação. Mas assim, então essas coisas que não vai depender só exclusivamente de vocês, façam com antecedência. E assim, é chato, a gente nunca quer incomodar professor, né? A gente tem essa ideia de que, manda e-mail. Se tá demorando para vir a resposta, manda e-mail, porque a gente precisa desse retorno dele, sabe? E assim, a primeira carta que vocês vão enviar, ela tem que ter lá que eles vão aceitar, que eles aceitam você lá, que eles vão orientar o que você vai ter de benefício lá e tal. Então, assim, tem que ser assinada, tem que ter data e tem que ter a marca d'água da universidade, né? Então, tem algumas coisinhas que vocês têm que ter. Então, assim, quando receberem a carta, tem que checar, ver se é tudo certinho, enviar de novo. Então, é importante que siga direitinho essas questões, que logo de início já entre em contato com todo mundo que não depende de você fazer as coisas. Porque você nunca sabe como é que é a vida dessas outras pessoas, né? Às vezes eles demoram. Essa professora nunca mais me respondeu. Ela respondeu que ok, me orientava, e depois não sei o que aconteceu, né? Então, esse foi, para mim, foi o maior problema que eu tive, porque chegando perto eu realmente não tinha, eu tinha quase tudo pronto e não tinha essa parte. E sem isso, não tem seleção, né? Mas aí deu certo, consegui e tal. Deu certo. Essa foi a parte de documentação e tal, que comecem a organizar tudo cedo. A questão do desenvolvimento do projeto e outros materiais. Outros materiais porque realmente, quando diz que tem um monte de coisa para fazer, tem um monte de coisa para fazer da Fulbright. E tudo eles pedem para você responder separado e depois tem que colocar no projeto, tem que colocar na plataforma, tem que colocar na plataforma que fala sobre os objetivos do projeto, a plataforma que fala sobre o que você faz aqui no Brasil. Então, assim, tem que ser com bastante calma, né, e respondendo todas essas questões. Algumas sugestões que eu dou, e isso é uma questão que é bem característica da Fulbright. A Fulbright quer ver vocês no projeto, ela quer nos ver naquele projeto, nos statements, no nosso material, ela quer nos ver ali.
Então, assim, escrevam. Put yourself into the project. Coloquem ali por que esse projeto é importante para vocês. Falem da jornada de vocês, acadêmica, pessoal, profissional. Talvez, assim, sei lá, talvez a CAPES não queira isso, mas se vocês vão tentar a Fulbright, essa questão é bem importante. De você deixar bem claro como que a sua vida se relaciona com o projeto, com a academia, com a universidade. Isso é muito importante. Essa relação, assim, uma relação mesmo é bastante importante. E sempre lembrar que no projeto, nos seus objetivos, nas questões pessoais, trazer a importância desse doutorado sanduíche, tanto para ir para lá, assim, pessoal, né, a importância pessoal do seu desenvolvimento pessoal, mas também, assim, como que esse projeto vai impactar o que você faz aqui no Brasil? Por que você ir para lá, por que a Fulbright te dá essa uma vaga, vai fazer com que você volte para cá e traga coisas para o Brasil, traga algo para o Brasil, acrescente, melhore, desenvolva. Eles querem que você coloque o que você faz lá em desenvolvimento aqui. Então, é muito importante que esse desenvolvimento, que esteja claro no projeto, essa importância, tanto de você ir para lá, quanto de quando você voltar. Então, o que você vai fazer aqui? E uma dica que me deram, que eu passo adiante, é dar um jeito de colocar a palavra liderança em algum lugar. Essa foi uma dica que me deram, que pode parecer bobo, mas a Fulbright adora falar de leadership. E assim, quem for para lá pela Fulbright, quem fizer intercâmbio pela Fulbright, vai ver que eles fazem um monte desses eventos e sempre tem alguém falando de leadership. Sempre tem. Então, assim, de alguma maneira, que vocês pretendem ser líderes na área em alguma coisa, que vocês lideram alguma coisa, eu não sei. Mas é importante. Essa foi uma dica que me deram e que pode parecer meio bobo, mas, assim, que é isso que eu digo de pesquisar e conhecer, de conversar com as pessoas que já foram antes ou que fizeram o processo de seleção, mesmo que não tenham ido, porque são essas coisinhas de quem já conhece as instituições que pode ajudar, assim. Pode parecer bobo, assim, até porque normalmente quando se pensa em liderança, né, nesse sentido, a gente pensa nessas coisas de coach tal, que né, que não é interessante, mas pensem em liderança nas áreas de vocês, assim. Como que é importante, que importância terá em relação à liderança, em relação a voltar para o Brasil e fazer algo. Pensem, e esse fazer algo, ele não precisa ser num nível de produção quantitativa de coisas, né? Não é, mas é fazer algo intelectualmente também. Então, assim, mostrar que vale a pena investir em vocês. Assim, vale a pena colocar vocês lá, porque quando vocês voltarem, vocês vão trazer resultados. E aí, em vários níveis. No nível local, assim, como que isso vai fazer diferença ali? Às vezes na sua casa mesmo, no nível regional, nível nacional, como que isso vai fazer a diferença? Como que vocês vão fazer a diferença, né? Isso que é importante na Fulbright. Para variar, eu pensei em falar muito mais coisas do que eu tinha de tempo. É um problema. Eu vou passar mais rapidinho, depois a gente abre para perguntas. Eu acho que a gente pode voltar para cada um desses itens, porque em teoria meu tempo já teria terminado, mas tá. Então tá, deixa eu já. Eu vou responder aqui as duas perguntas já que colocaram aqui. A carta formal da instituição. Primeiro, a carta formal da instituição, ela tem que dizer que essa professora, né, esse orientadora de lá vai te receber. Inicialmente, ela tem que dizer a data que eles estariam dispostos a te receber lá. Não precisa ser, essa inicial não precisa ser bem precisa, porque depois vocês vão ter que pedir uma outra de novo, e aí sim, essa tem que dizer exatamente o dia que vai começar lá e o dia que vai terminar. Dizer o que tem, a instituição e essa orientação podem oferecer. A minha orientadora,
colocou na carta que ela me orientaria, que eu poderia assistir aulas com ela, que ela leria meus trabalhos, que eu teria acesso a computadores, a biblioteca, né, a toda o que a universidade oferece. Mas acho que principalmente nessa primeira versão, ela tem que deixar claro que você vai ter acesso à universidade e à orientadora, né? Tem que pensar que tá. É que o que acontece é que assim muda muito de uma instituição para outra. Para onde eu fui, o aceite da orientadora foi suficiente. Eu tive acesso a tudo da universidade. Eu nadava na universidade. Assim, eu tinha acesso à ginástica, à piscina. Eu tinha acesso a tudo. Assim, eles me deram uma sala lá, sabe? Assim, tudo bem que a sala não tinha janela e ficava no prédio da matemática, mas eles me deram uma sala. Então, assim, e eu não precisei pagar mais nada, eu não precisei de nota de mandar TOEFL para eles, não precisei de nada disso. Algumas instituições, elas exigem que você tenha mais coisas. Assim, eu sei que na Califórnia, por exemplo, tem várias universidades, várias UC, que cobram para você usar a estrutura da universidade. Então, assim, você vai ter o aceite do professor, mas para usar a estrutura você precisa pagar alguma taxa. E varia muito de universidade para universidade, né? Eu sei que tem departamentos em algumas universidades que pedem um TOEFL que é diferente da seleção da Fulbright. O TOEFL na Fulbright o ITP, se eu não me engano, é 527. Mas algumas universidades pedem, sei lá, 550. Então, você tem que enviar o TOEFL. No caso, assim, da comprovação da bolsa, o que vai acontecer? Agora, nesse momento, você precisa só da carta de aceite da orientação, né? Da orientadora. Mais para frente, se você for aprovado no processo seletivo, a Fulbright vai exigir também uma carta, que o departamento de onde você foi aceito, assine um documento dizendo ao que você vai ter acesso. Que aí você vai descobrir, né, se você vai poder usar as instalações, quem trabalha com laboratório, que laboratórios que vai poder usar, todas essas coisas. Normalmente eles já avisam logo de início, os professores normalmente sabem disso e avisam, olha, eu aceito você, mas aqui a universidade não vai abrir mão das taxas, né? Então, normalmente eles avisam, mas assim, nessa segunda parte, uma vez que você foi selecionado, aí o departamento vai pedir as coisas, assim. E normalmente os professores, eles avisam. Ok, eu aceito, mas você precisa ter um TOEFL mais alto, né? Então, esse tipo de coisa. Então, varia muito mesmo, porque isso daí não é mais com a Fulbright. Isso é a relação com a universidade. Se a instituição exigir uma comprovação de que você vai ter a bolsa, isso você vai ter. Se você for selecionada, a própria Fulbright, ela tem um milhão de documentos. O que não falta na Fulbright é documento. Eles amam assinar um documento. Não se preocupa, documento não falta na Fulbright. Então, assim, eles vão te dar um documento que você conseguiu a bolsa, para que aí você vai escrever para eles. Se precisar de alguma coisa mais formal, eles também escrevem alguma coisa assim, se precisarem. Não, eles precisam de um documento com alguma informação X que aquela universidade exige. A Fulbright faz os documentos sem problemas. Assim, essa questão, eu acho que uma das coisas boas da Fulbright em relação às outras bolsas, claro que eu não sei tanto das outras bolsas, mas é que a Fulbright dá muito apoio, muito suporte nessas coisinhas que às vezes você tem que fazer sozinho, tipo, tirar o visto, ou então essas coisas que os departamentos pedem. Comprovação da bolsa. A Fulbright, tudo que precisar nesse sentido de documentação, eles ajudam muito, assim. Nesse sentido, ela é uma instituição que dá bastante apoio para a gente, né? Isso, nesse momento é só a carta dela. Só não esquece, a carta tem que estar assinada por ela, tem que ter a data e tem que ter a marca d'água que se chama, aquele cabeçalho da universidade lá, né? Então, tem que ter essas informações na carta. Isso tem que ter. Eu acho que a Fulbright tem uma parte lá que ela diz o que tem que ter na carta, mas nessa fase agora, você precisa só da carta assinada pela orientadora. Depois você vai precisar que o departamento também assine
junto com a orientadora. Aí, se você passar e aí ele tiver que assinar, aí sim a Fulbright vai mandar o documento de que você conseguiu a bolsa. Assim. Inclusive, esse documento que pede para eles assinarem já vem dizendo de quanto tempo que é a bolsa, qual que é o valor, eu acho, e tal. Vocês ganham já tudo isso. Ok. Mais alguma pergunta em relação à carta da orientadora de lá? Eu vou passar, então, ali para a segunda pergunta que fizeram, e aí, se tiver, só perguntar aqui e a gente volta, tá? A Tatiana perguntou sobre com filhos. É possível. Eu tive vários colegas que foram nessa mesma leva que eu, foram para outras universidades que foram com filhos, mas a Fulbright não paga nada mais. Ela paga a tua bolsa, ela paga a tua instalação. O que eles fazem? Eles auxiliam também no que você precisa fazer para a documentação. Eles auxiliam, assim, para comprar passagem, por exemplo. Você é obrigado a comprar passagem por uma agência indicada da Fulbright, porque como são eles que pagam, né, você entra em contato com essa agência de turismo e a agência de turismo compra a passagem para você, a Fulbright paga e você recebe a passagem. Mas, se você tem dependente indo com você, a Fulbright não paga dos dependentes, mas você consegue comprar a passagem junto, né? Só que daí você que teria que pagar. Ela dá o apoio, assim, ela dá as orientações, mas ela não paga nada mais, não tem muito apoio financeiro, vamos dizer, o que, né, se a gente pensar em incluir mais, né, inclusão acaba sendo uma parte que peca um pouco, mas é possível. Se alguém tiver interesse que vai com filhos e quiser entrar em contato com alguém que tenha essa experiência, depois fala comigo. Eu passo um contato de alguns colegas meus que viajaram com filhos. Eu tive colegas que viajaram com a família inteira, tipo, foi o marido, os filhos. Eu tive uma colega que foi com os 2 filhos e os pais dela. Então, os pais dela ajudavam ela a cuidar dos filhos. Uma outra colega minha foi ela e a filha de 4 anos. A filha de 4 anos ia na escola lá, a filha de 4 anos dela, né, frequentava escola, estava aprendendo inglês na escola, fazendo amiguinhos. Então, foi bem. Ela tem uma experiência bem interessante de ter ido com filhos. Depois me manda e-mail, porque eu não vou lembrar. Olhando o chat aqui, eu vi que a Luana e a Tatiana falaram que querem os contatos. Me mandem e-mail ali, o meu e-mail. Ai, eu não coloquei na apresentação. Eita, essa foi uma falha. Depois deixa eu escrever aqui. Ops, mandei errado. Mandei só para a Raíssa. Peraí, deixa eu. Às vezes eu sinto que eu tenho 60 anos fazendo essas coisas de internet. Mas eu não tenho. Então, porque é possível sim, é difícil, né? Porque principalmente se você vai sozinha, às vezes tem que. Essa menina que foi só ela e a filha, ela morava na cidade do lado de onde ela estudava, porque a cidade do lado mudava de estado. E aí, naquele outro estado, o preschool, ele era de 6 horas, e na cidade que ela estava estudando, que era Kansas, o preschool era menos horas, uma coisa assim. E aí, então, ela morava numa cidade, estudava em outra, para a filha dela poder ficar mais tempo na escola e ela poder ir para o laboratório, todas essas coisas. Então, assim, ela deve ter umas dicas bem boas, eu passo certinho, eu passo o contato delas, e ela é, assim, ela é super aberta, ela super vai adorar falar sobre isso também, ela vai ajudar a dar esse apoio. Ok. E aí, após seleção, e aí, conseguiu a bolsa, comemorou. Eu demorei um pouquinho mais para comemorar, porque o meu e-mail veio errado. O meu e-mail da Fulbright veio... lamentamos informar, tivemos muita concorrência, você não foi aprovada. Fiquei bem chateada, fiquei bem triste, e aí eu escrevi para eles perguntando assim, né? Ok, obrigada, eu entendo, a Fulbright é bastante concorrida, mas eu gostaria de saber se eu teria acesso aos pareceres, porque eu pretendo concorrer de novo ano que vem, e eu queria saber o que deu errado, né? O que não deu certo, o que eu posso melhorar. E aí eles me responderam dizendo que eu recebi o e-mail errado e que, na verdade, eu tinha sido aprovada e era para eu marcar minha entrevista.
foi o segundo problema que eu tive, assim, maior com a Fulbright. Foi assim, claro, a gente fica chateada, mas a gente sabe que é uma bolsa bastante concorrida, né? E aí eu pedi de novo. Então, assim, eu acho que não só, né, eles poderem ter errado, mas às vezes é bom a gente saber as razões pela qual a gente não foi aprovado em algo que a gente pode em algo porque a gente pode melhorar, né? Então, ok, consegui a bolsa, yay, uhul. Aí vem uma enxurrada de documentação. A Fulbright, aí então você foi aprovada pela Fulbright, mas a gente tem que lembrar que a Fulbright como instituição, ela é ligada ao governo dos Estados Unidos. O que acontece? O governo dos Estados Unidos lá, a Câmara deles, tem que aprovar. Eles sempre aprovam, é independente, não tem problema nenhum. Eles só têm que assinar lá um documento dizendo que, ok, essa seleção da Fulbright está ok. Então, eu fui aprovada, eu recebi minha aprovação, eu acho que em novembro, em dezembro, porque tem a primeira etapa que é de documentação, aí ok, todos os documentos foram aprovados, aí vai para né, leitura do projeto e tal, para os pareceres, na avaliação. Aí você é aprovado nessa fase. Aí tem a fase das entrevistas. As entrevistas, elas são curtinhas, elas são de 10 minutos, feitas pelo Skype mesmo. E aí, depois de passar pela entrevista, que né, você tem o resultado. Uma das coisas que eles orientam é prestar atenção na entrevista, porque muita gente já vai para a entrevista achando que já passou. Né? Ah, não, consegui a entrevista é de boas, mas não é bem assim. Eu acho que principalmente uma das coisas que eles vão avaliar é se você consegue falar o teu... Isso, né? Eu tô assim... Eu acho pelo que foi a minha entrevista, né? A minha entrevista eles perguntaram muito sobre o meu projeto, sobre as coisas que eu coloquei ali no projeto. Então, talvez se eles... A entrevista é em inglês, ela é inteira em inglês. Então, talvez para ver se você consegue falar sobre aquilo que você vai pesquisar em inglês, né? Que eu imagino que pra gente ele é bem... É uma coisa mais tranquila. Então, assim, se preparem para a entrevista também, releiam o projeto, né, saibam sobre o que vocês estão falando, expliquem alguma coisa que eles perguntam no projeto, expliquem com calma. É 10 minutinhos, é bem curtinha, mas, assim, eles dão tempo para você, né, falar e com calma e tal. Mas levem a sério a entrevista, tá? A menina que estava organizando a nossa seleção, ela falou, nós fomos, eram 30 bolsas, mas a gente acabou sendo um grupo de 33. Ela falou que tinham passado para entrevistas 80 e tantos. Então, quer dizer que mais da metade das pessoas que passaram para a entrevista acabaram não passando, né? Então, se preparar para a entrevista é uma boa. Você não precisa ficar preocupada, a entrevista é bem tranquila. As pessoas que vão conversar com vocês são bem de boas, eles são... Nossa, é muito tranquilo. Né? Ah, outra coisa, lembrar que quem vai ler o projeto de vocês não é necessariamente da área específica que vocês fazem. Vai ser assim, da literatura, vai ser professores de literatura, claro, né? Isso sim. Só que assim, o meu trabalho é de literatura ticana. Não foi uma pessoa que entende de literatura ticana além do meu trabalho. Então, expliquem. Vão com calma, expliquem direitinho o que vocês querem, qual é o objetivo de vocês, por que é importante. Deixem bem claro o trabalho de vocês, porque você não sabe exatamente quem vai ler. É alguém da área, é alguém que vai entender o que você está lendo, mas ela não necessariamente essa pessoa vai ter o expertise, o know-how de um scholar naquele campo, né? Então, só para ser bem detalhadinho e tal. Ok, agora passando para a pós-seleção. Eu respondi todas as perguntas? Eu acho que sim, né? Tá, acho que sim. Na pós-seleção. Então, mais documentos. E aí é a hora que a gente tem que correr atrás de um monte de documento. Então, novembro e dezembro foi quando eu recebi o aceite oficial. Eu recebi o aceite da Fulbright Brasil, mas eles são bem claros em dizer ali. Foi aceito, mas ainda tem essa etapa que é super tranquila, é só porque eles precisam, é uma questão muito mais protocolar, né? Então, em fevereiro, eu recebi o aceite oficial. A partir de fevereiro, eu estava, de fato, aprovada. E aí começa, aí você tem que fazer exame médico, você tem que pedir uma outra carta da orientadora com uma data nova, e aí essa carta tem que ter um monte de detalhe, daí eles vão explicar certinho o que tem que ter naquela carta. Aí você tem que mandar a carta para o departamento de lá, aí tem um monte de outros documentos. Aí a plataforma que você usa é outra,
primeiro você usa uma plataforma para fazer a seleção, aí eles abrem essa outra plataforma da Fulbright para quem passou na seleção, e aí você começa toda uma nova leva de documentos, assim, não para nunca. A Fulbright, assim, de vez em quando eles mandam coisa para você, depois que você voltou ainda, assim, é muito documento. Mas é legal, assim, eu acho que uma das questões, assim, que ajuda essa questão deles pedirem bastante documento, mesmo sendo meio chatinho, é que você sabe que eles estão, de alguma maneira, sabendo o que está acontecendo, né? Eles estão por dentro do seu processo, né? Então, você não se sente tão desamparado. Eu, particularmente, acho que essa parte é importante, né? Principalmente porque a gente tá indo para uma coisa que é super nova, pelo menos para mim foi uma coisa muito nova, não tinha feito intercâmbio assim antes, né? Então, saber que eles estavam sempre cientes do que estava acontecendo comigo me dava uma certa segurança, né? E assim, isso se refletiu muito ali naquele momento final com a pandemia, que no início, logo que começou a fechar tudo, eles demoraram assim alguns dias para dar um feedback para a gente, todo mundo mandando e-mail para eles perguntando o que vai ser da gente ali, né? Os congressos que a gente tinha tudo comprado passagem e tal para a gente ir, estavam tudo sendo cancelado, a gente tinha perdido esse dinheiro, a gente estava em cidades, eu estava numa cidade que tudo estava fechado, e aí depois eles vêm, aí eles esclarecem tudo, eles te dão todo o apoio, eles compraram a minha passagem antecipada para voltar. Então, assim, o fato de você saber que eles estão sempre meio que, assim, eles não perdem totalmente você de vista, apesar de às vezes demorarem um pouquinho e a gente ficar apreensiva, eu acho que isso dá uma certa segurança pra gente, pelo menos para mim isso dá uma segurança, né? Então, assim, é muito documento. E, assim, avisem para eles quando vocês tiverem, tipo, questão de exame. Às vezes o exame não vai ficar pronto naquele período que eles pediram, porque às vezes eles mandam as coisas bem em cima da hora, né? Eles mandam um documento e dizem, em tantos dias você tem que devolver isso assinado. Mas aí a tua orientadora dos Estados Unidos está viajando, como é que ela vai assinar? Aí você manda e-mail para eles, explica, falei com a minha professora, ela está viajando, volta no dia tal. E aí é bem tranquilo. Mas, assim como eles sempre, né, pedem documentos e tal, é sempre bom manter eles informados do que está acontecendo. A Fulbright, ela não tem só doutorado, não. Ela tem o FLTA, que é para Teaching Assistant, né? Que é para todo mundo que é formado em letras em inglês, né, para dar aula de inglês lá, não é dar aula de inglês, é ser teaching assistant, é trabalhar com os cursos de inglês não, desculpa, de português, para trabalhar com os cursos de português lá, nas universidades que tem curso de português. O FLTA tem bastante gente ali do PPGI que já foi também. Parece um programa bem interessante, todo mundo que foi gosta e tal, tem uma relação boa com as universidades de lá. Eles tinham, mas eu acho que não abriu esse ano o MFA, que é FLTA. O MFA, que é o Master in Fine Arts, então, né, para mestrado, que quem já tem, eu acho, não tem, eu não sei como é que é a questão da Fulbright. Eu sei que algumas bolsas, se você já tem mestrado, né, por exemplo, já tem mestrado pelo PPGI, você não consegue fazer o mestrado, você não consegue concorrer à bolsa. Mas é bom checar, porque eu não sei se o da Fulbright é assim. Tem o MFA, né? Eles tinham também uma seleção para mestrado em cinema, especificamente em roteiro de cinema. Eu também não sei se abriu esse ano, que aí é um processo de 2 anos, né? Tanto o MFA como esse de cinema, eles são bolsas de 2 anos. A que eu fui é uma bolsa de 1 ano acadêmico, né? 9 meses. Eles têm também, bom, eles abriram ano passado, esse ano eles não abriram, para quem está no mestrado, talvez seja interessante, que é o doutorado pleno nos Estados Unidos. Eles não abriram esse ano, mas ano passado eles tinham aberto. Eu não sei como é que vai ser a periodicidade
dessa bolsa. Mas, se tem interesse, é sempre bom ficar de olho. Eles não têm um intercâmbio como tem o do sanduíche, né? Eles não têm para o mestrado. Eles têm só para o doutorado daí. Mas são bolsas interessantes, né? Master in Fine Arts ou de cinema, de roteiro de cinema. De roteiro de cinema ele é bem específico para produção de roteiro. Ele não é o que a gente faz no PPGI, que é um mestrado mais acadêmico. É um mestrado de produção mesmo. Ele é bem profissionalizante. Ele é lá em Los Angeles, se eu não me engano. É bem específico. E, ok, aí na organização pré-viagem. Uma das coisas que é bem importante de pensar, e assim, pensar desde cedo, a gente tem essa bolsa que ela tem uns valores bem legais, assim, honestamente, para mim deu bem certinho. Não é uma bolsa que você não vai sair de lá, assim, nadando em dinheiro, né? Assim, apesar de que agora, né, $1, o quê? R$100, mas não vai ser assim, mas é uma bolsa que dá para viver lá de boa. Assim, pelo menos eu tinha a menor cota das bolsas e ainda assim eu vivia bem tranquila. Assim, pagava o aluguel, o ônibus, que eram as minhas contas fixas, e comida, né? E ainda assim comprava uns livros de vez em quando, fazia umas viagens de vez em quando, assim. Dá. A bolsa, ela é... Isso, varia de acordo com do custo de vida da cidade. Eu sei que o pessoal que eu conversei, eu sei que o pessoal que vai para Nova York ganha uma bolsa bem mais alta. O pessoal de quase toda a região da Califórnia ganha as cotas mais altas, que é assim, o dobro da que eu ganhei. O que não quer dizer que necessariamente vai sobrar mais se você vai para uma bolsa mais alta, entende? Porque essas cidades, elas são de alto custo mesmo. Né? Elas são cidades bem caras. Mas sim, a Fulbright tem esse cuidado. O valor da bolsa altera de acordo com a cidade que você mora. Né? Isso é bem bom. E assim, o bom é que assim que você sabe que você passou, eles dizem o valor da tua bolsa. Então você já consegue assim procurar aluguel na faixa de preço que você pode pagar. O aluguel ele é bem chatinho de conseguir, porque a gente está longe. Vários dos aluguéis eles pedem que se dê 2 aluguéis de segurança, né? 2 seguros do aluguel, 2, 3, depende do lugar. E aí, muitas vezes a gente tem que alugar a casa do Brasil. Eu aluguei, o primeiro lugar que eu morei, eu aluguei do Brasil. Eu não precisei pagar esse seguro, né, do aluguel. Normalmente esse seguro, eles devolvem no final. Mas muitos dos meus colegas reclamaram que os proprietários deram uma de João sem braço no final, né? Principalmente por causa da correria que a gente voltou antes, por causa da pandemia. Deram uma de João sem braço. Então, assim, uma das coisas que eu diria é usa esse aluguel do seguro, se você pagou esse seguro, como o último aluguel. Que você for ficar lá, sei lá, você vai voltar em maio, sei lá, final de maio, então conversa com ele se maio você pode, ao invés de você pagar, já ficar esse valor. Porque vários dos meus colegas reclamaram que na hora de pagar, de devolver esse dinheiro, vários deles, não é bem assim, não foi esse o acordo, eles não conseguiram devolver. Você está voltando para o Brasil, eles sabem, e aí eles sacaneiam mesmo, assim, alguns não devolveram dinheiro, simplesmente não devolveram. Eu tive muita sorte nessa parte. Eu aluguei a primeira casa que eu morei, eu aluguei do Brasil. Era uma casa bem tranquila até, assim, eu morava com outros dois caras mais ou menos da minha idade. O aluguel era bem ok, o valor, eu pagava $500 de aluguel. Só que o que me fez sair de lá foi porque tinha muita barata, assim, muita barata. Teve um dia que eu abri minha gaveta de roupas e tinha uma barata na minha gaveta de camisetas, e aí eu tive que lavar a roupa inteira dentro dos armários. E isso, para mim, foi a gota d'água. No mesmo dia, eu fui para a universidade, conversei com a minha orientadora, e aí eu tive uma relação muito boa com a minha orientadora de lá, né? A Norma. E eu falei para ela assim, eu quero sair de lá, me ajuda a achar uma casa. E aí ela divulgou numa lista de e-mails da própria universidade.
E aí eu me mudei para uma casa que era mais perto da universidade, era na casa de uma funcionária, ela seria como se fosse uma TAI da universidade que eu trabalhava, né? Ela era uma técnica administrativa da universidade. Aí a gente conseguiu, assim, e assim, eu tava no Texas, vai ter barata, assim, não ter barata no Texas. Só que assim, a diferença é você encontrar uma barata no banheiro uma vez ou outra, e a outra é você abrir sua gaveta de roupas e ter uma barata lá dentro, assim, sabe? E assim, todo dia você tem medo de ir no banheiro, assim. Então, para mim, isso foi a gota d'água. O que, para mim, eu tenho que agradecer as baratas, porque eu mudei para uma casa muito melhor, muito mais próxima, muito mais próxima da universidade. Ai, organizadinha, limpinha, cheirosinha, linda, assim, era um mimo, foi ótimo. Então, no fim, foi algo positivo. Então, assim, nessa organização pré-viagem, o aluguel é uma coisa que tem que prestar atenção. Ai, não tirem o Texas da lista, não. Eu sei que o Texas tem essa imagem, assim, né? A gente vê o Texas. Mas, assim, eu morei em San Antônio, a cidade é maravilhosa. É quente, é calor. É muito quente, mas a cidade é maravilhosa. Eu tinha uma relação muito próxima com todas as pessoas que eu conhecia lá. Até hoje eu troco e-mail com eles, assim, foi uma experiência muito boa. E, assim, o Texas tem muita coisa legal. Assim, é um lugar muito conservador ainda, mas tem algumas cidades que não são tanto. E tem que sempre pensar que a gente está indo para a universidade. As universidades tendem a ser um santuário progressista, né? Tendem, não são sempre, mas tendem. Então, assim, foi muito legal, assim, eu sei, quando a primeira professora que eu queria, ela era da UC Santa Bárbara, então ela era na Califórnia. Quando me indicaram a professora no Texas, eu tive essa sensação assim, poxa, eu inicialmente iria para Califórnia, morar de frente para o mar, sabe? Não necessariamente morar de frente para o mar, mas morar numa cidade na Bahia, e aí acabou que fui levada para San Antônio, assim, uma cidade que é 2 horas da fronteira com o México, no Texas, naquele calorzão, assim, e nossa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho uma relação muito, muito próxima mesmo com a minha orientadora, eu tenho uma relação muito próxima com a cidade, então, apesar de ser, assim, da gente pensar em Texas e ter essa imagem, para mim ajudou muito exatamente para ajudar a quebrar um pouco desses preconceitos, assim, né? E aí, conversando com um amigo meu de lá, que trabalha com estatística, ele é um professor da matemática, que trabalha com estatística, ele, inclusive, assim, estava me falando que o Texas está mudando muito o perfil. O Texas sempre foi um estado muito conservador, mas que eles estão avaliando que o Texas vai se tornar um swing state logo, assim, né? Então, está mudando o perfil, assim. E San Antônio e Austin são consideradas as cidades mais progressistas do Texas. São cidades, assim, bem... Austin eu passei muito rapidamente por lá, não conheci tanto. Mas San Antônio, se alguém tiver a chance, mesmo sendo no Texas, vale muito a pena, né? Então, assim... Mas, ok, voltando, o aluguel, ele é essa parte que vocês vão ter que, às vezes, pagar aqui do Brasil uma parte, né? Então, assim... Passou na seleção, eu diria para fazer uma poupancinha ali, né? Junta um dinheirinho. E assim, a bolsa da Fulbright vai cair quando vocês abrirem a conta lá. A passagem eles pagam. Quem vai pro. Eles têm um evento. Como é o nome do evento? O evento de. O evento, logo que você chega lá, eles têm um evento para recepcionar. Tem 2 eventos, né? Logo no início. Tem o Pre-Departure, que é aqui no Brasil, Pre-Departure Orientation, que é aqui no Brasil, que é em São Paulo, com a Fulbright Brasil. E tem esse outro evento, que é nos Estados Unidos, numa cidade diferente de onde você vai, com tudo pago pela Fulbright, né? A hospedagem, transporte, alimentação, tudo pago pela Fulbright. Então, assim, você chega lá, você vai para esse evento, que é tudo pago, beleza. Mas quando você chega na sua cidade, na cidade que você vai morar, você tem que abrir a conta no banco para eles depositarem a primeira bolsa. Esse período entre você abrir a conta no banco e eles depositarem a primeira bolsa, para mim, levou uma semana. Então, foi uma semana que eu tinha que ter levado dinheiro do Brasil.
É claro que, assim, você economiza o máximo. Uma semana, assim, que você economiza tudo que você pode economizar. Mas, assim, por mais que a bolsa seja boa financeiramente, né, você consiga se manter, essa primeira semana, ela é um pouco crucial, porque precisa desse cuidado ali, né, de ter esse valor extra. Mas eu acho que, assim, tirando... Para mim, foram as duas coisas da organização para viagem, três coisas que me tiravam um pouco o sono, assim, que era manter as documentações tudo em dia, como é muito, assim, faz checklist, mantenha as documentações tudo em dia, assim, porque é muito documento, é muito papel, você sempre tem que saber qual que você tem que enviar. E às vezes você tem que enviar documento para pessoas diferentes, né, em plataformas diferentes, então a documentação tem que tomar muito cuidado. O aluguel, às vezes, se tiver condições de ficar ou na casa de alguém, ou então ficar em Airbnb a primeira semana, às vezes pode ser que valha mais a pena, né, do que alugar do Brasil sem ver. A não ser que você tenha encontrado uma coisa muito legal e tal, que vale a mesma pena, né, tem essa parte. Então, o aluguel e ter um dinheiro para essa primeira semana. Que às vezes, o meu caso, eu levei uma semana para receber, mas eu sei de outras pessoas que foram em outras épocas que às vezes em 2 dias conseguiram cair o dinheiro, sabe? Eles abriram a conta, 2, 3 dias depois caiu o dinheiro. Então, eu acho que varia muito com quando que é o depósito da Fulbright, que eu acho que eles fazem um depósito sempre no mesmo dia da semana. E segundo, com o tempo que vai levar para cair no teu banco. Né? Então, são essas coisas. Então, isso são as coisas que tem que cuidar quando você está indo ainda pro doutorado. E aí a gente chega, e aí, no ano Domini do sanduíche, você vai passar lá 9 meses, ou se der uma pandemia, 7, no meu caso. Mas não, né, gente? Uma pandemia a cada geração é muito mais que suficiente. A gente não quer mais isso. Então, assim, quando eu cheguei lá, bom, então, de novo, né, eu fui pro Texas, para San Antônio, era um calor que eu não acreditava que podia fazer tanto calor. Eu morei em Marabá, no Brasil, no Pará, e eu não acreditava que podia fazer tanto calor. Então, foi muito quente. Eu tive muita ajuda. Eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito lá, que foi, logo que eu cheguei, assim, nessa primeira semana, que foi a minha orientadora, né, e a secretária dela, a Lupita, que eu acho que no primeiro dia ela me ajudou meio que como parte do trabalho dela, né, a Norma pediu para ela ir me buscar no aeroporto e tal, então eu acho que ela meio que fez essa parte meio que, ok, faz parte do meu trabalho buscar pessoas no aeroporto, mas depois a gente criou uma relação bem legal, então ela acabou, assim, a gente acabou saindo bastante juntas e ela me apresentou várias coisas da cidade, ela me apresentou para o grupo de amigos dela e foi bem legal, assim. Então, assim, chegar na cidade, a primeira coisa que tem que fazer, né, é ir para casa tomar um banho, porque chega muito cansado, ou ir para o hotel, ou ir para o Airbnb, ou para casa que alugou e tomar um banho. Mas logo depois disso, a próxima coisa é abrir a conta no banco. Exatamente por causa desse período que você fica, né, receber o dinheiro da Fulbright. E aí, assim, você chega lá, você tem que ir na universidade, aí na universidade você tem que falar com o orientador vai te apresentar para o chefe de departamento, que vai te levar na biblioteca, aí o pessoal da biblioteca vai te apresentar a biblioteca inteira. Eu sei que eu digo essa questão de ir para casa tomar um banho, porque a Lupita me pegou no aeroporto e a gente foi direto para a universidade. E uma coisa que para mim seria 15, 20 minutos, eu só chegar lá, dizer que eu cheguei e voltar para casa. Eu fiquei a tarde inteira na universidade. Eu estava exausta, morta de cansada. Mas foi bem bom, assim, né? Porque daí a gente chega lá e conhecer o chefe de departamento, conhecer como funciona a biblioteca, conhecer onde vai ser sua sala, conhecer a universidade. Foi bastante coisa, então foi bem bom. Eu tive uma experiência muito boa. Tem uma coisa lá, então quando você já está no sanduíche, para mim, uma das coisas que me ajudou muito no meu projeto, eu saí daqui, eu não mudei meu projeto, né? O meu projeto, eu saí daqui com o projeto, eu consegui desenvolver esse mesmo projeto lá. Uma das coisas, mas assim, eu consegui voltar para o Brasil com praticamente 2 capítulos da minha tese escrita. Né? Eu consegui escrever muito lá. Eu acho que uma das coisas que o doutorado sanduíche ajuda, esse
esse período fora, é que considerando a turbulência que a gente está vivendo no país, considerando, assim, eu lembro que o primeiro semestre do ano passado, assim, muitos, né, muitos de vocês, a gente se encontrava nas manifestações, a gente foi em manifestações quase toda semana, por a quantidade de vezes que tinha, assim, do governo federal atentando contra a educação, atentando contra os nossos direitos e tentando tirar o pouco que a gente tinha. E uma das coisas que me ajudou muito a ir para lá foi me desligar um pouco disso. Porque quando você está lá, por mais que você acompanhe as notícias, por mais que você esteja por dentro do que está acontecendo, a minha mentalidade era, eu tô aqui, eu preciso fazer essas coisas, porque em 9 meses eu tô indo embora e eu não vou ter como voltar, né? Então, me ajudou muito a me desligar muito. E eu estava muito envolvida no início do ano com tudo que estava acontecendo, né? Então, a gente tinha reunião da APG, nossa, quase toda semana tinha reunião da APG, e aí tinha as manifestações, e aí tinha reunião do PPGI para saber como que nós íamos nos posicionar. Tinha bastante coisa. Então, chegando lá, não tinha essas coisas. Por mais que você lesse as notícias, por mais que você visse seus colegas indo lá, e isso dava uma aflição, assim, dava uma agonia muito grande de você não estar junto. O que me fazia, o que eu me fazia produzir lá, o que me fazia focar no meu trabalho era pensar, ok, esse período, então, eu vou focar no meu trabalho. Eu vou ler tudo que eu tenho para ler, vou escrever o que eu posso escrever. Eu não li tudo que eu tinha para ler, porque é muita coisa. Eu não escrevi tudo que eu podia escrever, porque né, é muita coisa. Mas eu consegui fazer um trabalho bem legal lá. E uma das coisas que me ajudou muito lá é a biblioteca. Primeiro, porque a biblioteca de lá, na minha área, era muito bem equipada. Né? Eu fui para um lugar, como eu já disse, que a cultura ticana lá é muito forte. Muitos dos movimentos ticanos começaram lá também, movimentos de grafite, movimentos com ONGs, e agora eles têm muito forte, trabalhando muito forte a questão das pessoas que estão presas, né, por causa das questões de imigração lá nos negócios da ICE lá. Então, e San Antônio é muito envolvida nisso. San Antônio tem um envolvimento muito forte nessas lutas. Então, a biblioteca lá era muito boa. E aí eles têm uma coisa que provavelmente as outras bibliotecas também têm, provavelmente as bibliotecas que vocês forem para lá também vai ter, que é Interlibrary Loan. Você pede na biblioteca que você tá um livro que eles não tenham, eu quero ler o livro X. A biblioteca não tem, eles fazem um pedido nas bibliotecas que eles têm em parceria no estado. Eu consegui todos os livros que eu queria. Assim, não teve nenhum livro que eles disseram assim, não tem, não encontramos, não existe. Todos os livros que eu precisava, que eu tinha interesse, eu consegui pegar. Isso foi muito bom, assim, foi excelente. E assim, gente, essa é uma das coisas boas que vai para o pós-sanduíche. Muitos desses acessos você não perde. Eu ainda estou com o meu acesso da Trinity University, né, que foi para onde eu fui. Eu ainda estou com acesso. Então, assim, claro que eles não podem emprestar e-book inteiro. Por questões de copyright, eles não podem simplesmente emprestar o e-book. Mas eu peço por capítulos. Então, eu ainda estou usando a estrutura da universidade de lá aqui. E pela Fulbright, esse eu acabo não usando tanto porque eu uso o da Trinity, mas assim, vamos dizer que acabe esse meu acesso à Trinity. A Fulbright tem acesso a periódicos, ao JSTOR, ao Muse, todas essas coisas a Fulbright tem acesso também. Então, uma das coisas que me ajudou muito quando eu estava lá foi exatamente ter esse material, assim, ter essas coisas ali em mãos. Então, eu passava muito tempo na biblioteca lá. Eu estava sempre com um monte de livro da biblioteca em casa, eu passava muito tempo na biblioteca. Eu tinha uma salinha que eu dividia com outro professor da matemática, que ele usava a sala de manhã e eu à tarde. Esse era o acordo. Então, eu ia de manhã para a biblioteca, ficava de manhã estudando lá, e à tarde eu ia para minha sala, que tinha computador, tinha impressora, tipo, era bem tranquilo. E aí, isso foi
Foi uma das coisas que eu mais usei. E claro, assim, para mim, eu falo muito disso porque para mim foi muito importante, foi muito transformador poder ver as pessoas vivendo aquilo que eu estava lendo muito. Uma das coisas que para mim era muito divertida, assim, era uma coisa que na literatura ticana, uma das coisas que aparece muito é o code switch do inglês para o espanhol, né? Eu acho que não é mais nenhum code switch, porque é como se fosse como se fosse o Spanglish, né? Que eles dizem e tal, que eles passaram do inglês para o espanhol com muita facilidade, assim, e era muito, assim, vivenciar isso, vivenciar as pessoas fazendo isso, não porque elas estão escrevendo um livro, ou não porque faz parte daquele texto acadêmico, mas porque isso é a vida delas. Foi, assim, muito legal. Ou então, assim, eu conversando com a minha roommate, né, que me alugou a casa, a segunda casa, que foi essa que era maravilhosa, eu falando para ela dos livros que eu estava lendo, e várias vezes ela falou assim, nossa, isso acontecia muito na minha casa, minha mãe era assim, a gente tinha essa relação. E a gente conversava muito sobre isso, assim, porque acabava que ela vivia aquilo que eu estava lendo. E como a literatura mexicana, ela está muito envolta na experiência, ter essa experiência de conversar, de dialogar, de ver as pessoas vivendo aquilo, nossa, foi assim, me faz olhar para o meu trabalho diferente, me faz olhar para aquilo que eu estou fazendo de maneira diferente. E assim, eu acredito que o que a gente faz na graduação, a gente tem que se envolver, tem que ser apaixonante. A gente tem que, claro, né? A gente tem a questão da imparcialidade acadêmica e tal, mas assim, nós temos que ser apaixonados por aquilo que a gente faz, né? Acho que isso faz a diferença no nosso trabalho. E para mim isso fez muita diferença, né? Foi, foi muito bom. Eu ainda assim, para mim o meu trabalho cresceu muito lá. Eu saí daqui com um projeto o que mudou no meu projeto foi o corpus. Eu saí daqui com um projeto para pesquisar espaço e desejo na literatura ticana. Esse era o meu projeto. Eu continuei pesquisando espaço e desejo na literatura ticana, pesquisando essa intersecção na literatura ticana. Mas o meu corpus, porque eu cheguei lá, eu li tanta literatura ticana que eu pude mudar muito isso. E eu ainda, honestamente, eu ainda estou mudando, assim, claro, né? Agora ele está bem mais, eu voltei com ele bem mais definido e tal, mas essa definição não é fixa, né? Então, poder mudar essa parte. E vem muito de lá, muito de ter todo esse acesso, essas conversas, esses diálogos, né? A minha orientadora foi fantástica. Eu me encontrava com ela quase todo mês, assim, todo mês. A gente tinha marcado de se encontrar toda segunda-feira de manhã. Mas, assim, a gente sabe que nunca funciona de encontrar toda semana com orientadora, né? Mas toda vez que eu queria conversar, eu falava, essa segunda dá? Aí a gente ia lá, se encontrava, conversava sobre o material que eu estava lendo. Muitas vezes, só da gente sentar e conversar, assim, já me ajudava um monte, assim, já abria, assim, às vezes não assim, não quero conversar sobre uma coisa específica, daí a gente conversava sobre uma coisa específica. Mas às vezes a gente ficava horas só conversando sobre várias coisas, assim, e isso já ajudava bastante, né? Então, assim, para mim foi muito positivo. Se eu pudesse, assim, honestamente, eu acho que se fosse possível, né, se a gente se não fosse tão complicado, eu achava que assim, todo mundo deveria ter essa chance de fazer isso. Não precisa ser 9 meses, né? Não precisa mais algum tipo de experiência como e também não precisa ser para os Estados Unidos, né? Às vezes a gente consegue fazer isso mudando de estado no próprio Brasil, assim. Mas ter essa experiência de ir para uma outra universidade, ter uma outra orientadora, ter uma outra dinâmica de trabalho, eu acho que isso é muito positivo, principalmente para quem tem talvez uma história parecida com a minha, que é de estudar sempre na mesma universidade, né? Fazer graduação na UFSC, fazer mestrado na UFSC, fazer doutorado na UFSC. Nossa, para mim ajudou muito, assim. Então, eu vou começar a encaminhar para o final, porque era para fazer uma conversa de 20 minutos, depois abrir para perguntas, e eu estou há 1 hora falando.
tudo bem, né? A gente já está indo nas perguntas, então vou me dar um pouco de crédito que eu não atrasei tanto assim, né? Mas, ok. E no pós-sanduíche? Então, sobre os resultados do que se colhe. Para mim, a experiência, ela não tem como medir em resultado. Essa experiência, ela foi muito boa, ela foi muito transformadora para mim como pesquisadora, como pessoa. Foi, assim, foi uma experiência muito boa. Eu saio de lá conhecendo pessoas que vão sempre fazer parte da minha vida, com uma orientação que foi maravilhosa. Eu chego no Brasil, eu continuo em contato com a minha orientadora, né? Então, no curto prazo, assim, resultado de curto prazo, eu ainda troco e-mails com ela, ela ainda me dá sugestões. Eu vou fazer agora, no sábado, eu vou fazer um workshop de escrita criativa com ela, né? Ela estava na minha banca de qualificação. Então, assim, no curto prazo, eu sinto que eu já estou colhendo muito do que eu tirei dali. Sem contar, né, a própria dissertação, né? Para mim, a dissertação, não é curto prazo, ela é médio prazo, porque eu tenho mais 2 anos para fazer, então... Mas, assim, a dissertação em si, ela já é um resultado disso. Mas, como você olha para essa dissertação, também é um resultado dessa experiência. Não é só a dissertação em si, não é só o papel ali, a escrita em si, mas é como você olha para esse material, como você olha para essa experiência, como você olha para esse trabalho. Isso muda muito, né? Então, assim, para mim é uma relação afetiva tanto com as pessoas e com a cidade, mas também uma relação afetiva que foi transformada com o meu próprio trabalho, assim. Então, assim, eu acho que quem me conhece sabe assim, sou super apaixonada por estudar, eu sou super apaixonada pelo que eu faço e essa experiência me ajudou a ser ainda mais apaixonada pelo que eu faço, sabe? A me apaixonar de formas diferentes por aquilo que eu faço. É muito bom, né? E no longo prazo, assim, eu penso que, aí assim, ó, pegando um pouco do que a Fulbright fala para a gente fazer de leadership, eu penso que no longo prazo é muito possível que dessa experiência eu possa crescer para ser uma pesquisadora, não só isso, né, mas isso também, assim, não vou dar crédito a 9 meses de sanduíche de uma história de vida pesquisando, né, mas faz parte do nosso crescimento como pesquisadora, como crescer dentro de um campo pensa assim, na literatura ticana, é porque a gente é da UFSC, que a gente escuta falar muito disso. Na UFSC tem muitos professores que pesquisam e tal. Mas quando a gente sai da UFSC, é pouco conhecido. Nos outros lugares que eu dei aula, inclusive professores de literatura, quando eu falava que trabalhava com literatura ticana, me perguntavam o que era isso. Então, a longo prazo, eu imagino que estreitar essas relações entre entre essas pesquisas que são feitas nos Estados Unidos e que a gente aqui no Brasil pesquisa muita coisa dos Estados Unidos, estreitar essa relação e poder mostrar o que nós pesquisamos também, construir essa ponte de uma perspectiva decolonial, de uma perspectiva não imperialista, uma perspectiva que olha para essa literatura de forma consciente, de forma a saber de onde estamos falando, como estamos falando e com quem estamos falando, não com quem estamos falando no sentido de dar carteiraço, mas respeitando essas pessoas com quem a gente conversa, eu acho que essa experiência lá, ela me ajudou bastante, tanto porque eu acredito que esses laços com as pessoas, com os pesquisadores, com as professoras, com as amizades que eu construí lá, elas vão se manter a longo prazo, mas também porque eu posso construir a minha pesquisa aqui pensando nisso, né? Pensando que essa construção é contínua. E estreitar essas relações são importantes, sabe? Estreitar essas relações é importante, assim, a gente não precisa, a gente não deve pesquisar sozinho, né? A gente tem que pesquisar em conjunto sempre. Pesquisa não se faz sozinho. Então, assim, a minha relação foi com o San Antônio, foi com a literatura ticana. Mas cada um vai construir essa relação com o lugar que for. Seja na Argentina, seja na Inglaterra, na Irlanda, na Austrália, na China. Mas construir essa parceria. Uma relação de troca de conhecimento que não é de cima para baixo, que não é hierárquica, mas sim de troca mesmo, de troca de experiência. E eu acho que uma das coisas que a gente... Isso já tinham me falado antes de eu ir, e eu vou repetir, porque eu acho que faz todo sentido. A gente pesquisa de um lugar, a nossa posição é de um país
pobre, é de um país que atualmente vive uma descredibilidade da educação, o que, assim, é bizarro pensar que a gente vive um país que trata a educação, trata o ensino superior do jeito que está sendo tratado. A gente é de um país em que as nossas bibliotecas não são, assim, um terço do que muitas bibliotecas são em outros lugares. Mas a gente faz pesquisa tão bem quanto qualquer um desses outros lugares, né? E eu diria mais, assim, eu diria que a gente desenvolve um jeito de fazer pesquisa que é peculiar nosso, porque com todas as adversidades que a gente ainda assim consegue fazer pesquisa, sabe? É porque a gente desenvolveu uma maneira de fazer pesquisa nossa, assim. E isso, a gente tem muito a trocar de conhecimento com outros lugares, com outras pessoas, dentro e fora do país, né? A gente tem que pensar que as nossas trocas de conhecimento não se restringem ao sanduíche. O sanduíche é uma forma de trocar conhecimento. Depois a gente vai trabalhar em outros lugares, a gente vai apresentar em congressos, a gente vai ter outras experiências, e essas trocas são super importantes. Mas sempre tendo em mente, gente, que olha, isso foi uma coisa que a gente, quando a gente chega nos lugares, a gente vê como as nossas pesquisas, como a gente sabe fazer pesquisa também, sabe? Muitas vezes a gente vive essa parte que é um pouco triste, né, de não ter apoio, de não ter material nas nossas bibliotecas, não ter professores suficiente, não ter. Mas assim, nossa, a gente consegue, sabe? Nós não perdemos em nada de expertise, de pessoal para outros lugares, né? O que é a nossa dificuldade? É o acesso a várias coisas, que por vir do sul global, por vir de país pobre, todas essas questões afetam afetam as nossas pesquisas, né? Então, o que eu acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Vamos continuar conversando. Quem tiver mais perguntas, quiser fazer agora, faz agora. Se quiser, meu e-mail está ali para vocês enviarem e-mail. Se quiser conversar pessoalmente, não dá, mas virtualmente a gente pode marcar. Eu tive muito apoio mesmo, e eu quero poder passar esse apoio adiante. E é isso. Eu falei demais para variar e perguntas, please. Ok. Como era o meu dia lá, um dia típico meu lá, era assim. Quando eu estava disposta a acordar cedo, eu ia com a Marta, que é essa minha roommate, para a universidade. Como ela entrava no trabalho às 8, então tinha que ser super cedo, né? Aí eu ia com ela de carro, porque como ela trabalhava na universidade, eu ia com ela. Eu ficava na biblioteca de manhã, né? Estudando e tal. Aí eu tinha dias que eu almoçava por lá, tinha dias que eu voltava para casa para almoçar e aí já continuava só estudando em casa. E às vezes ia para piscina, ia para natação, aí eu ia para natação e almoçava. Aí quando eu ia para natação eu almoçava por lá e depois se eu estivesse muito cansada para casa, senão eu voltava a estudar. Quando quando eu não estava afim de acordar super cedo, o que era a maioria dos dias, talvez eu não devesse considerar esses dias um dia típico, mas aí eu ia mais tarde para a universidade, às vezes eu ficava de manhã em casa, fazia as coisas de manhã em casa, almoçava por lá e à tarde ia para a universidade. Eu pegava o ônibus praticamente na porta de casa, parava o ônibus me deixava na porta da universidade quase também, né? E uma das coisas que eu fiz muito lá, que eu gostava muito de fazer, era caminhar pela cidade. Eu conheci alguns dos... Então, o ritmo da universidade lá. Eu tive... isso era uma coisa que eu queria ter falado e esqueci. É verdade. Eu fui para uma universidade que é um pouco diferente né, das universidades como a gente como a gente imagina. Porque eu fui para uma liberal art. O que é uma liberal art? Uma liberal art é uma universidade privada que costuma ser menor do que as state school, mas ela costuma ser menor e super
como é que eu posso dizer? E ela é super requisitada, assim, né? Passam poucos alunos por ano, ela tem poucos alunos, mas assim, é super difícil de entrar, são universidades mega caras, né? Só que aí, o que que tinha? Ela não tinha um programa de pós-graduação em inglês, né? Ou inglês ou literatura. A minha associação era com um departamento de inglês lá. Era mais puxado que aqui, eu não tive essa experiência de ser mais puxado, né, necessariamente no dia a dia. Eu frequentei as aulas da graduação lá da professora da Norma, né? Eu ia nas aulas de graduação dela, mais para ver como é que ela trabalhava com literatura ticana, né? Com cultura ticana, essa disciplina que ela dava, ticana folclore. Mais para ver como é que era como é que ela dava essa aula. E eu achei que a gente sempre imagina, né, que assim, nossa, super puxado. Eu achei que as aulas delas, pelo menos as da graduação, elas eram bem parecidas com as nossas ali da UFSC, sabe? E assim, os alunos, gente, assim, muito parecido também. Um monte de gente reclamando da leitura, porque esse texto era difícil, porque eu não consegui ler não sei o quê, porque tem muito trabalho. Assim, reclamação de aluno parece que assim, é igual a qualquer lugar, assim, sabe? E era engraçado, porque aí, como eu estava assistindo a aula, eu sempre chegava antes dela, então eu ouvia muitos os alunos conversando, né, antes da professora chegar. E, e foi muito engraçado isso, assim, porque apesar, assim, eu aprendi muito, tem muitas coisas das dinâmicas de aula dela que eu achei interessante para aprender, para quando eu voltar para a sala de aula poder implementar, assim, poder usar também, né, nessa troca de conhecimento. Mas nesse sentido eu achei bem parecido. Os doutorandos lá, eles têm, bem diferente da gente. Começando pelo prazo. Nós temos 4 anos e 4 anos e deu. Quem tem bolsa, depois de 4 anos, não tem mais bolsa. Agora a gente está com um pouquinho a mais por causa da pandemia, mas se não é 4 anos. Qualquer coisa a mais de 4 anos a gente tem que pedir prorrogação. Chega uma hora que a gente tem que quase rezar por prorrogação, e depois a gente tem que, assim, né, pelo amor de Deus, prorrogação. Tem essa questão. Lá é muito comum, principalmente quem não tem bolsa, e lá a bolsa é um sistema completamente diferente do nosso, levar 6 anos para se formar. Ouvi relatos de gente que levou 10 anos para se formar, 9 anos, assim. O que eles fazem é que daí eles pegam muito trabalho, porque não tem bolsa, e vão fazendo aos poucos a tese, e aí defende a hora que consegue um trabalho que exige, um trabalho, assim, na área e tal, que exige mais, né? Que aí, assim, tá, agora vamos formar, porque eu vou usar o título. Então, assim, mas 9 anos, pelo que eu entendi, também é um exagero, não é qualquer um, não é tão comum. Mas 6 anos, aparentemente, é bem comum as pessoas levarem 6 anos para terminar o doutorado lá. Eles têm bastante etapas, né? A gente tem pré-qualificação, qualificação, eles devem ter a pré-pré-qualificação, a pré-qualificação, a qualificação, a pós-qualificação, eles têm um monte de etapas desse tipo, assim. Prova oral, prova escrita, só que isso varia muito de universidade para universidade, como aqui também, né? Lá, isso eu achei que, assim, às vezes a gente tem que ver as coisas que são muito boas do nosso sistema também. Nosso sistema de bolsa aqui, apesar de a gente estar cada vez menos bolsa, o nosso sistema de bolsa aqui é muito melhor, assim. Lá, os alunos que ganham bolsa têm que negociar bolsa como se fosse entrevista de emprego, sabe? Não, e até a vaga no programa de pós-graduação, eles negociam, assim, eles tentam para vários programas, nos que são aceitos, assim, mas o outro programa também me aceitou, o que você me oferece, bolsa por quantos anos? E eles ganham bolsa, sei lá, pelos primeiros 2 anos. Aí depois eles têm que tentar de novo outra bolsa, ou tem que tentar a bolsa de outras instituições, né, que apoiam certos programas. Então, nesse sentido, é mais igualitário como a gente tem bolsa, né? Todo mundo tem a mesma bolsa, todas as bolsas têm o mesmo valor, né? Tirando, assim, uma coisinha ou outra, mas de maneira geral. Mas lá não, lá as bolsas são muito negociadas. E isso para mim me chocou muito quando eles estavam me contando que eles negociavam, assim, tanto a bolsa como a entrada na pós-graduação como uma oferta de emprego. Quanto você me paga, o que eu tenho que fazer,
Aí, ok, então você vai dar aula como TA, né, como Teaching Assistant, e aí você vai ganhar mais com isso, mas quando você não der aula, você não vai ganhar tal, e é tudo negociado, né? Tipo, o neoliberalismo lá é bem visível nessas horas. E sim, acaba favorecendo algum tipo de algumas pesquisas, sim, claro, eu acho que isso é. Por outro lado, quando a gente estava conversando sobre fazer pós-doc, assim, como que seria para fazer um pós-doc? Uma das coisas que eles falaram é que o departamento de inglês, por exemplo, os programas de inglês, se eu quiser, assim, eu posso até tentar, se algum dia eu pensar em fazer pós-doc lá, mas assim, eles não têm bolsa porque eles não têm dinheiro. Os programas que trabalham com grupos de ticanas, por exemplo, ou de feminismo, eles costumam ter mais ONGs e mais instituições e mais pessoas apoiando, né? Mas eu imagino que mudando de áreas, assim, né? Eu acho que isso assim, se você, eu acho que áreas que conseguem ter um produto no final, às vezes pode ser que consiga mais verba e tal, né? Que é o grande problema do produtivismo, né? Mas assim, isso é bem diferente. Mas eles têm, pelo que eu entendi, é que assim, como muda muito de universidade para universidade, lá são os primeiros 4 anos que você desenvolve o projeto. A gente tem que desenvolver o projeto em 2 anos e nos outros 2 anos a gente escreve a tese, né? Lá é 4 anos só para você desenvolver o projeto, né? Daí fazer as disciplinas, fazer todas as coisas que são pré-requisito. E aí no 4º ano, aí que você a partir dali você começa a escrever a tese de fato, né? Mas claro, muda muito de universidade para universidade e de área para área também, né? Isso altera bastante. Mas a nossa área, pelo que eu entendi, a maioria é de 6 anos, é bem recorrente ter pessoas que ficaram 6 anos, assim. Mas assim, algumas aulas, assim, eu sinto que nas aulas de pós-graduação eu não consegui frequentar aulas de pós-graduação, né? Porque, como eu falei, na universidade que eu fui não tinha pós-graduação em inglês, nem em literatura. Tinha mais as pós-graduações que tinham eram mais a área de exatas, né? Não tinha tanto na área de humanas e de letras. Mas uma das coisas assim que eu vejo não sei se eu diria que a carga de leitura é maior necessariamente. Eu acho que varia muito de curso para curso também. Né? Tem bastante. Varia muito. Como eles têm mais independência entre os programas, eu acho que varia muito também. Outra coisa que varia muito lá é. Então, sobre ir no primeiro ou no segundo ano. Eu queria ir mais cedo possível, porque eu tinha medo de mudar o projeto. Porque várias pessoas com quem eu conversei, eles falavam que ir para lá alterava. Assim, nossa, mudou completamente o meu projeto, né? Tipo, a Renata, que é a minha esposa, que também foi na Fulbright em 2012, nesse mesmo programa, ela mudou o projeto dela completamente lá. Muitos colegas com quem eu conversei falavam que o projeto lá muda bastante. Então, eu queria ir o mais cedo possível, que vai que meu projeto mude tanto, eu teria mais tempo para as adaptações, né? Eu teria mais tempo para fazer isso. Por outro lado, a parte boa de ir mais para frente é que você já está com o projeto mais consistente, né? Em teoria, você já saberia mais no que focar. Então, assim, eu não sei, eu acho que depende muito do quão seguro você tá para fazer a seleção. Porque a seleção exige, né? A seleção exige bastante, porque você tem que escrever esse monte de statements e de o trabalho, e tem que ser tudo com muito cuidado, né, essa parte. Eu acho que vai muito do quão seguro você se sente para fazer o trabalho. Você acha que seu projeto. Ou assim, honestamente, assim, quando eu me inscrevi, o meu projeto era um nada. Eu estava com um projeto que eu tinha entrado da seleção, era um projeto mega amplo. Era um projeto que ainda não estava amarradinho como eu gostaria, né? Mas como eu sabia que eu queria tentar a bolsa,
Desde o primeiro semestre, eu comecei a... a gente tinha as disciplinas, né? Que a gente faz o que normalmente, o quê? 2, 3 disciplinas por semestre. No meu primeiro semestre, eu lembro que eu fiz 3 disciplinas. E uma das coisas que eu fiz foi... Só um pouquinho, que meu computador está acabando a bateria. Então, não é isso aqui. Pronto, desculpa. Mas, assim, uma das... no projeto... Então, assim, no primeiro semestre, o que eu fiz, assim, eu tenho 3 disciplinas no semestre. De segunda a quinta, eu focava nas disciplinas. Sexta-feira era só para ler coisas do projeto, e aí sábado e domingo dependia. Às vezes eu saía para fazer festa, às vezes eu focava no projeto, às vezes eu focava nas disciplinas, dependendo do que eu precisava mais naquela semana. Mas desde o primeiro semestre, eu tinha na cabeça que eu queria ir mais cedo, exatamente porque eu tinha medo de mudar muitas coisas lá, né? No fim, não aconteceu, né? Bom, porque agora eu voltei, eu tenho 2 anos para escrever a tese. Seria um pouco menos, né? Mas como foi esticado o nosso prazo, então vai dar 2 anos, mais ou menos. Mas eu acho que depende, porque também, assim, não dá para escrever o projeto inteiro se a gente está muito inseguro, né? Porque o projeto tem que estar consistente. E, assim, e se a gente não está confiando no nosso projeto, aí fica difícil de convencer os outros, né? Então, eu acho que depende muito mais de como a gente se sente em relação ao trabalho. E a outra coisa que eu queria fazer no primeiro ano também, porque eu sabia que era muito concorrida e se eu não conseguisse, eu queria ter a chance de tentar de novo no segundo ano. Né? A Fulbright tem uma coisa que é diferente da CAPES, porque para a CAPES, se eu não me engano, eu não sei se ainda tem essa regra, você não pode ir se o fim da sua bolsa vai ser nos 4 meses finais do seu doutorado, certo? É uma coisa assim. Então, se você está no último ano, você não conseguiria ir, né? Porque você voltaria e teria que defender, e a CAPES não aceita isso. A Fulbright não tem isso. Você tem que voltar antes da defesa, antes da data final que tem ali no nosso histórico, né? Tem uma data possível de término. Você tem que voltar antes, mas essa é a única regra. Você, se é um dia antes, um mês antes, um ano antes, 2, né? No meu caso, não tem essa diferença. Então, assim, você pode tentar no primeiro, no segundo e até no terceiro ano, né? Porque desse no terceiro ano, peraí, não, se você tenta no terceiro ano, não daria, porque você teria que tentar no segundo ano. Então, assim, é que pra gente, como a gente sempre começa no mesmo período, né? A gente sempre começa em janeiro, isso não faz muita diferença. Mas, assim, se você conseguir sempre terminar antes daquele prazo daquele término, não tem problema, você pode ir em qualquer ano, né? Desde o primeiro ao último, assim, só tem que voltar antes do término do programa. Né? Então, eu acho que isso é bem pessoal mesmo. O que mais? Bom, gente, não sei se tem mais alguma pergunta. Cadê? Gente, então, se não tem mais perguntas, eu agradeço todos vocês por participar. Boa sorte a todo mundo que vai tentar, indiferente da bolsa. Uma outra coisa que eu queria dizer. Sempre tem mais alguma coisa que eu queria dizer. Não esperem pelas bolsas da CAPES. Vão atrás de outras bolsas, vão atrás de outras instituições. Né? A CAPES está cada vez mais restrita. Vai atrás da Erasmus, vai atrás tem uma outra da América Latina. O negócio é ir atrás. Se você tem interesse, é ir atrás. E assim, participa da seleção de várias. Né? Não precisa ficar focada em uma só. Vai atrás, porque eu acho que é uma experiência que vale muito a pena. CAPES, mas
Será que não é por causa da pandemia só que suspendeu? Espero que volte. É. E assim, tô sempre aqui. Tô sempre aqui. E quem quiser trocar mais ideia, tirar mais dúvidas, é só mandar e-mail, mandar mensagem no WhatsApp, qualquer coisa. Deixa eu colocar aqui o meu WhatsApp também, que daí, se alguém quiser. E ficar de olho, sempre tem outras instituições que trazem outras bolsas e tal. Eu diria que sempre vale a pena. E é isso, eu que agradeço, gente. Que legal que tem bastante gente interessada nisso. Eu acho que é bem legal a gente poder trocar bastante essas experiências para a gente poder crescer juntos. Então é isso? Como é que a gente termina? É isso? Eu não sei. Agora a gente chegou numa parte que eu não sei o que fazer. Ah, obrigada.